Olá pessoal, vamos para a aula 308, transformações cíclicas. Vamos ver o que são transformações cíclicas. Pessoal, cíclica, por que o nome cíclica? Porque tu sai de um local e tu retorna ao mesmo local, por isso cíclica, ela fecha um ciclo. A primeira coisa que eu vou falar é o que acontece com a temperatura. Porque é o seguinte, eu saio de um estado de pressão A e volume A aqui no diagrama PV, que é o gráfico mais importante, aqui é a transformação mais importante, e eu retorno ao ponto A. Lembre que a temperatura absoluta só depende do estado inicial e estado final. Se eu saio de PA, VA, e aqui eu tenho uma temperatura TA, tá? Aí eu vou para B, eu mudo a temperatura. Eu vou para C, eu mudo a temperatura. Eu vou para D, também mudo a temperatura. E eu volto para A. O detalhe é que quando eu volto para A, o que vai acontecer quando eu volto para A? Eu volto para a mesma pressão e o mesmo volume que eu iniciei o ciclo. Então, se na transformação cíclica o ponto inicial é igual ao ponto final, porque eu estou fazendo um ciclo, eu faço a volta inteira, é igual a ponto final, o que vai acontecer se o ponto inicial é igual ao ponto final? A temperatura do início e a do final do ciclo é a mesma. Lembra que a variação da energia interna só dependerá para um gás ideal de quê? Da variação da temperatura absoluta? O que nós podemos saber então se a temperatura do início e do fim é a mesma? Nós podemos saber que haverá o quê? Não haverá para o ciclo completo variação na energia interna. Por quê? Olha, porque durante o ciclo varia a temperatura. Não varia é quando eu saio do ponto A e retorno ao mesmo ponto A. Então, para o ciclo completo, nunca haverá variação de energia interna. Não confunda. Durante o ciclo há variação, de temperatura e consequentemente, de energia interna. O que não vai ter é a variação para o ciclo completo. Tá bom? Bom, a segunda grandeza que eu quero discutir é a grandeza trabalho. Vocês lembram que trabalho é uma grandeza escalar? Se trabalho é a grandeza escalar, eu pergunto, eu tenho 4 etapas. Eu não fiz exatamente a mesma do livro, eu fiz uma outra que eu acho que é mais tranquilo de entender. De A até B eu tenho uma etapa, de B até C outra etapa, C até D outra etapa e de D até A outra etapa. Inclusive a gente sabe o nome dessas etapas. Isobárica, isocórica, isobárica, isocórica. Isobárica, pressão constante. Isocórica, volume constante. O que interessa é que eu saio de um ponto e retorno ao mesmo ponto. O trabalho de um ciclo, pessoal, o trabalho do ciclo, que é o que eu estou interessado, é o quê? Trabalho é uma grandeza escalar. Então eu posso somar o trabalho da etapa AB mais o trabalho da etapa BC, mais o trabalho da etapa CD, mais o trabalho da etapa DA. São 4 etapas, a soma dos trabalhos vai me dar o trabalho de todo o ciclo. Agora, a vantagem é que lembre que só há trabalho se houver variação de volume, se o volume aumentar ou diminuir. Pois bem, nós temos 2 processos isocóricos, o BC, que o volume é constante, e o DA, que o volume é constante. Nessa etapa não há trabalho, e também nessa etapa DA não há trabalho. Então nós temos 2 etapas que não há trabalho. Então BC e DA não há trabalho. Ah, professor, mas poderia ser uma outra transformação e não isocórica, daí não ia ser zero. Daí não ia ser zero. Estou fazendo só para tu entender o que vai acontecer aqui, que daí vai valer para todas as transformações. Agora, o trabalho AB, existe trabalho de A até B? Existe. Lembra como é que é numericamente o trabalho? Numericamente, o trabalho de uma transformação é aquele trabalho, ó, olha aqui o que eu vou ter. É a área, tá vendo abaixo de AB? Mas nota, a área é até lá embaixo.
Então, numericamente, o trabalho de A até B é a área. É a área de quem? É a área daquele retângulo, né, ó, que tem base daqui até aqui, e essa altura aqui, certo? E essa altura aqui. Agora, pessoal, vamos calcular... outro detalhe, antes de eu continuar. O trabalho de A até B é a área. Mas esse trabalho é positivo ou negativo? Quem é que decide se é positivo ou negativo? Se houve expansão ou compressão. Eu pergunto, de A até B, expandiu ou comprimiu? Expansão é aumentar o volume. Então nota que de A até B o volume aumentou. Então eu já sei que esse trabalho aqui é um trabalho positivo. Tá, e aí? E o trabalho de C até D? Também é a área, só que a área é abaixo de CD. É essa área aqui abaixo de CD. É só essa areazinha agora, hein? De C até D. O que que é? É aquela área menor abaixo de CD, tá ali, ó. E detalhe, de C até D o volume diminui. Então é uma compressão. Compressão, o trabalho é negativo. Olha só. Eu tenho um trabalho que é positivo somado com um negativo. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que se eu somar esse trabalho positivo, o grande, com o trabalho negativo, na verdade o trabalho negativo vai descontar aquela parte. E descontando, olha que interessante que vai sobrar. Se eu vou descontar, esse aqui é um trabalho negativo, ó. Olha o que vai sobrar. Vai sobrar o trabalho só da parte interna do ciclo. E aí eu tiro dessa minha pequena demonstração aqui, que eu usei convenientemente duas isobáricas e duas isocóricas intercaladas, que o trabalho no ciclo, anota isso, é muito importante, o trabalho no ciclo é a área, em módulo, tá? Em módulo é a área interna da figura. Então, sempre que nós tivermos um ciclo, tu vai retornar ao mesmo ponto. E aí tu calcula essa área interna. Tu viu que o meu ciclo era no sentido... O ciclo era no sentido horário, ó. Horário. Sempre que o ciclo for no sentido horário, o valor do trabalho do ciclo será o quê? O trabalho do ciclo será positivo. Já te explico, já vou te explicar o que é trabalho positivo do ciclo. E se o ciclo fosse no sentido anti-horário, o que acontece com o ciclo nos sentidos anti-horário? O trabalho do ciclo dará negativo. Já te explico isso. Tá bom? Então, ciclo termodinâmico não varia a energia interna, porque eu saio do ponto e volto ao mesmo ponto. Ciclo termodinâmico, se eu quiser calcular o trabalho do ciclo, que é a soma do trabalho de todas as etapas, eu calculo a área interna. E o calor? O calor. Vocês lembram que a primeira lei da termodinâmica me dizia que o ΔU é igual ao calor menos o trabalho? Essa é a primeira lei da termodinâmica. Vamos aplicar para o ciclo. Para o ciclo completo, o trabalho no ciclo é o calor trocado no ciclo pelo trabalho do ciclo. Isso aqui eu já sei que é zero. É zero. Então eu vou ter que o calor trocado no ciclo menos o trabalho do ciclo é zero. Qual é a conclusão que eu tiro disso aqui? Que a quantidade de calor total trocada, porque hora entra, hora sai, a quantidade de calor total trocada no ciclo, a soma das trocas de calor, é igual ao trabalho realizado no ciclo. E o trabalho realizado no ciclo, tu já sabe, é a área interna. Então, pessoal, aqui, ó, de A até B eu tenho um calor trocado, de A até B. De C até B eu tenho um calor trocado, BC. De C até D eu tenho um outro calor trocado. E de D até A eu tenho outro calor trocado. Se tu queres saber o que é a quantidade de calor do ciclo, bom, calcula o trabalho do ciclo, que é a área interna. Mas essa quantidade de calor do ciclo também, calor é uma energia, né, em energia escalar, é a soma das trocas de calor QAB mais QBC mais QCD mais QDA.
tá? Então, eu somando as trocas de calor de cada etapa, eu saberei a quantidade de calor total. Se diz a quantidade de calor líquida, porque hora entra e hora sai calor. Por exemplo, daqui até aqui entra calor, daqui até aqui sai, e aqui entra calor. Então, essas somas entre calores positivos e negativos, porque quando entra calor é positivo, quando sai é negativo, vai me dar igual ao trabalho do ciclo. E como é que eu faço isso? A área interna. Cuida! Ciclo horário. Por que o trabalho é positivo? Nós vamos ver. Isso aqui é uma máquina térmica. Porque no ciclo horário, calor será transformado em trabalho. Eis o grande objetivo da termodinâmica. Botar calor numa máquina e fazê-la gerar trabalho. Agora, aqui nós temos o contrário. Nós temos que trabalho faz com que haja uma troca de calor. É um processo não espontâneo numa máquina frigorífica, por exemplo. Tá? Máquina frigorífica, nós temos um processo em que trabalho lá do teu compressor, que é o motor da geladeira, faz com que se retire calor. Da onde para onde? Do congelador para a parte externa do refrigerador. Então está aí, pessoal, ciclos termodinâmicos. Importantíssimo esse conteúdo, porque eles gostam muito de perguntar ciclo. E por que eles gostam de perguntar ciclo? Porque num ciclo ele pode perguntar várias transformações. Ele pode perguntar só a partezinha AB, ou só a DA, mas ele pode perguntar o ciclo inteiro. Então dá muitas oportunidades aí para o elaborador da questão. Tá? Então de ciclo é isso aí. Até a próxima aula.